Sessão ordinária do dia 1º/9/2016. Invocando a proteção de Deus, para declararmos aberta a presente sessão. Convido o assistente legislativo, Jair Michelus, que faça a leitura de um artigo do regimento interno. Capítulo 2º das Comissões Legislativas, seção 1, disposições preliminares. Artigo 57. Comissões são órgãos técnicos constituídos pelos membros da Câmara Municipal em caráter permanente ou temporário, destinadas a proceder os estudos, emitir pareceres especializados e realizar investigações sobre fatos determinados ou a representações da Câmara. Só isso, senhor presidente. Convido o assistente legislativo, Jair Michelus, que faça a leitura do requerimento da resolução que concede a licença de 15 dias ao vereador José Osnir Ronque e ao ofício de convocação do suplente Moacir Gazimiski. Temos o requerimento 62/2016 do vereador José Osnir Ronque, autor do requerimento, de conformidade com o artigo 24, inciso 2º dessa Casa Legislativa. Ele solicita licença de 15 dias para tratamento de saúde. Massaranduba, 1º de setembro de 2016, José Osnir Ronque, vereador. Em anexo, então, o atestado médico concedendo a licença de 15 dias. E foi baixada a resolução 0100/2016, do dia 1º de setembro de 2016, autoriza o licenciamento ao vereador José Osnir Ronque pelo prazo de 15 dias. Artigo 1º. Fica concedida a licença ao vereador José Osnir Ronque para tratamento de saúde pelo prazo de 15 dias, a contar do dia 1º ao dia 15 de setembro de 2016. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Massaranduba, em 1º de setembro de 2016. Valdir Zappellini, presidente em exercício, publicado no expediente da data supra, Jair Michelus, assistente legislativo. Então, foi expedido o ofício 105/2016, encaminhado ao suplente de vereador do PP, Moacir Gazimiski, com o seguinte teor: cumprimentando cordialmente, vimos através do presente convocar Vossa Excelência para assumir o cargo de vereador a partir do dia 1º de setembro de 2016, pelo motivo que o vereador José Osnir Ronque afastou-se pelo prazo de 15 dias para tratamento de saúde, e sendo o senhor portador do certificado de segundo suplente da coligação PP-PR, assim assumirá o cargo de vereador pelo prazo em que o vereador titular estiver afastado. E se o primeiro suplente de vereador Lauro Diretti declinar do cargo, a partir do dia 6 de setembro de 2016. Atenciosamente, Valdir Zappellini, presidente em exercício, protocolado, então, pelo suplente de vereador Moacir Gazimiski, no dia 1º de setembro de 2016. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Muito obrigado, Jair. Convido o vereador Mauro que faça, o primeiro secretário, que é destinada na mesa diretora, que faça a leitura da ata de número 043/2016. Senhor presidente, peço que dê ata por lida. Então, eu dou ata por lida e aprovada. Convido o assistente legislativo, Jair Michelus, que faça a leitura dos pareceres, as correspondências expedidas. Foi expedido, ofício 104/2016, foi encaminhado ao prefeito interino Silvio Manca. Encaminhamos a Vossa Excelência o projeto de lei 032/2016, autoriza a abertura de decretos suplementares. O de número 033 também autoriza a abertura de decretos suplementares. O de número 038/2016 autoriza a abertura de decretos suplementares. O de número 39/2016 altera anexo de metas da Lei das Diretrizes Orçamentárias LDO 2016. O de número 40 altera anexo de metas do Plano Plurianual 2014-2017 e Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2016. O projeto de lei 41/2016 autoriza a abertura de decreto especial. O de número 42 também autoriza a abertura de decreto especial. E o de número 43/2016 autoriza a abertura de decretos suplementares. Projetos estes aprovados por unanimidade na sessão do dia 29 de agosto de 2016. Atenciosamente, Valdir Zappellini, presidente em exercício, protocolado na assessoria do gabinete do prefeito no dia 30 de agosto de 2016. Seriam essas as correspondências expedidas, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, Jair. Convido o vereador Mauro Bromós que faça a leitura das correspondências recebidas.
Recebemos o ofício 165/2016, encaminhado a esta Casa, com o seguinte teor. Através do presente, estamos encaminhando para análise desta egrégia Casa o balanceio de execução orçamentária relativo ao mês de julho de 2016 do Fundo Municipal de Saúde. Sendo que tínhamos de momento, aproveitamos o ensejo para renovar nosso protesto de consideração e apreço, cordialmente, Simone Aparecida de Souza, secretária de Saúde. Recebemos o ofício 166/2016, endereçado a esta Casa, em suma, com o seguinte teor. Senhor presidente, através do presente, estamos encaminhando para análise desta egrégia Casa o balanceio de execução orçamentária relativo ao mês de julho de 2016 da Prefeitura Municipal, sendo que tínhamos de momento, cordialmente, Silvio Manca, prefeito interino. Recebemos o ofício 167/2016, endereçado a esta Casa, em suma, com o seguinte teor. Através do presente, estamos encaminhando para análise desta egrégia Casa o balancete de execução orçamentária relativo ao mês de julho de 2016, do Fundo Municipal da Assistência Social de Massaranduba, sendo que tínhamos, de momento, cordialmente, Ana Karine Ranque Frantz, secretária do Bem-Estar Social. Recebemos o ofício de número 07/2016, endereçado a esta Casa, com o seguinte teor. José Oslironque, brasileiro casado advogado, com assento como vereador nesta Casa Legislativa, presidente do Partido Progressista de Massaranduba e líder do PP nesta Casa Legislativa, e de conformidade com o regimento interno, vem muito respeitosamente à presença de Vossa Senhoria apresentar justificativa quanto à ausência na sessão plenária dia 29/8/2016, conforme atestado médico anexo. Segue comprovação, desde já agradeço. Massaranduba, 30 de agosto de 2016, vereador José Oslironque, PP. E anexo o citado atestado médico. Recebemos o comunicado de Marcos Bruscato, da Controladoria, para Valdir Zappellini, presidente da Câmara. Massaranduba, 1 de setembro de 2016. Prezado, no exercício da Controladoria Municipal, recebi no dia 29 de agosto do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina orientação quanto ao controle de frequência dos servidores públicos. Encaminho a orientação anexo do TSE/SC para vosso conhecimento. Esta Controladoria se põe à disposição para outras eventuais dúvidas. Marcos Bruscato, controle interno. Em anexo, a orientação quanto ao controle de frequência dos servidores públicos do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Recebemos a mensagem 042/2016, anexa ao projeto de lei 044/2016, endereçado a esta Casa com o seguinte teor. Em resumo, estamos encaminhando para análise desta egrégia Casa o projeto de lei 044/2016, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2017. A proposta de lei orçamentária foi elaborada com base no que dispõe a Lei Federal 4.320 de 64, Lei Complementar 101/2000, portarias editadas pelo Governo Federal e ainda em conformidade com o Plano Plurianual para o quadriênio 2014 a 2017. Atendendo ao princípio da unidade, a Lei Orçamentária para 2017 estima a receita e fixa a despesa do Poder Executivo, Poder Legislativo, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, num total geral de R$ 44.472.000. Para a determinação do volume de recursos que cada uma das unidades gestoras irá dispor no próximo exercício, foi considerada a evolução da receita nos últimos 3 exercícios, o comportamento da arrecadação no exercício de 2016, a ampliação da base de cálculo dos tributos municipais, as perspectivas do crescimento da economia e os índices de inflação vigentes. As despesas foram fixadas levando-se em consideração as prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a evolução dos custos de manutenção de cada um dos órgãos e setores da administração, os compromissos financeiros com a amortização da dívida e os índices inflacionários. Sendo essas as considerações que tínhamos a apresentar, estando evidenciada a política econômica financeira e os programas de trabalho do governo no orçamento do município de Massaranduba para o exercício de 2017, submetemos o projeto para apreciação desta egrégia Casa Legislativa. Na oportunidade, renovamos nossos protestos de consideração e apreço. Cordialmente, Silvio Manca, prefeito interino. Em anexo, o respectivo projeto de lei 044/2016. Sem mais, senhor presidente. Obrigado, Mauro. Acuso o recebimento do atestado do vereador José Oslironque, referente à falta da sessão do dia 29 de agosto de 2016. Acuso também o recebimento da comunicação do controle interno da Prefeitura. Solicito encaminhamento
ao procurador jurídico para análise. Acuso também o recebimento do projeto de lei do Executivo de número 044/2016, o qual encaminha a Comissão de Finanças e Orçamento para as devidas análises. Na ordem do dia, está em discussão o requerimento de número 061/2016, melhoramento da rede de energia elétrica na rua Guarani Mirim, fundos no bairro de Guarani Mirim, de autoria do vereador Valdir Apellini. Essa melhoria aqui, é quem não sabe, ali onde tem no Guarani, ali no homem do gás ali, sabe? A energia está muito fraca lá, então, se pediram, a gente manda. Está em discussão. Nenhum vereador não quer discutir, eu submeto em votação. Se os senhores vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Ao contrário, se manifestam. Então, aprovado o requerimento de número 061/2016. Convido o vereador Mauro Bromós que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei do Legislativo de número 015/2016, que declara de utilidade pública a Associação Massarandubense de Artes Marciais, de autoria do vereador Pierre Gustavo Berry. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em data de 29 de agosto de 2016, reuniu-se para análise do projeto legislativo 015 de 2016. Declara de utilidade pública a Associação Massarandubense de Artes Marciais, com os seguintes votos dos seus membros: Pierre Gustavo Berry, favorável; vereador Sandro Reuter, favorável; vereador José Osdironque, favorável. Portanto, favorável em unanimidade. A Comissão de Finanças e Orçamento reuniu-se em data de 29 de agosto de 2016 para análise do já citado projeto de lei do Legislativo 015/2016, com os seguintes votos dos seus membros: vereador Sandro Reuter, favorável; vereador Geraldo Michelucci, favorável; vereadora Suzane Ranque, favorável. Portanto, favorável em unanimidade. A Comissão de Ordem Social e Econômica, em data de 29 de agosto de 2016, para análise do já citado projeto de lei do Legislativo 015/2016, com os seguintes votos dos seus membros: vereadora Suzane Ranque, favorável; vereador... foi substituído o vereador Valdir Apellini por outro membro, favorável. Vereador Giovanni, igualmente substituído por outro membro, também favorável. Portanto, favorável em unanimidade. Está em discussão o projeto de lei de número 015/2016. Senhor presidente, eu peço gentileza à casa para que dê vistas ao respectivo projeto para esse autor, para fazer algumas correções necessárias. Então, está pedido de vista do vereador Pierre Gustavo Berry. Convido o vereador Mauro Bromós que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei do Legislativo de número 016/2016, que declara de utilidade pública a Paróquia Evangélica de Confissões Luterana de Massaranduba, de autoria da mesa diretora. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em data de 29 de agosto de 2016, reuniu-se para análise do projeto de lei do Legislativo 016/2016, que declara de utilidade pública a Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Massaranduba, com o seguinte voto de seus membros: vereador Pierre Gustavo Berry, favorável; vereador Sandro Reuter, favorável; vereador José Osdironque, favorável. Portanto, favorável em unanimidade. A Comissão de Finanças e Orçamento, em data de 29 de agosto de 2016, em análise ao já citado projeto de lei do Legislativo 016/2016, com os seguintes votos de seus membros: vereador Sandro Reuter, favorável; vereador Geraldo Michelucci, favorável; vereadora Suzane Ranque, favorável. Portanto, favorável em unanimidade. A Comissão de Ordem Social e Econômica, em data de 29 de agosto de 2016, reuniu-se para análise do projeto de lei do Legislativo 016/2016, com os seguintes votos de seus membros: vereadora Suzane Ranque, favorável; vereador Geraldo Michelucci, favorável; vereador Pierre Gustavo Berry, favorável. Portanto, favorável em unanimidade.
Está em discussão o projeto de lei do número 016/2016. Senhor presidente, Com a palavra a vereadora Suzana. colegas vereadores, eu quero juntar minha mesa diretora nesta solicitação, mesmo porque para qualquer entidade que seja declarada de utilidade pública, ela tem também algumas responsabilidades que tanto a paróquia da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, quanto também a paróquia católica, desenvolvem sempre quando necessário. Já faz alguns anos, mas com as cheias que a gente teve no município, essas igrejas acolheram pessoas, alojaram pessoas, e esse é um dos papéis, no caso de entidades declaradas de utilidade pública. Então, eu acho muito justo e até gostaria de pedir o voto, né, dos demais favorável para que fosse concedida esta não sei como a gente pode dizer, sim, mas é uma, não é denominação. O reconhecimento da igreja, da paróquia luterana como entidade de utilidade pública. Obrigada. Então, eu peço aí para da Câmara, aí, coloca o nome da Suzane junto, né? Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Eu só gostaria de saber, assim, se essa denominação de utilidade pública, essa paróquia de Confissão Luterana aqui de Massaranduba, na qual eu também faço parte, se ela também vai poder usufruir e talvez ter direito a recursos, né, assim, financeiros, porque a gente sabe que a igreja, assim, a nível, ela não tem direito a receber subvenções. Então, essa declaração não lhe concede esse direito, ou não sei quem que fez, quem que é o autor, a mesa diretora em si, né? Com a palavra, vereadora Suzane. Senhor presidente, colega vereador, eu acredito que ser declarado de utilidade pública, dependendo de qual recurso, não é que isso lhe garante ou lhe abre as portas ou lhe credencia para receber algum recurso, mas, além de tudo, acredito que eles deixam de ter algumas despesas, inclusive. Agora, para receber algum recurso, isso tudo depende do que está no protocolo para receber alguma subvenção. Eu não sei, vereador Horst, mas não seria esse o único item que os habilitaria para isso, né? Tem ainda outros entraves que isso não permitiria, penso eu. Então, tá bom. Por hoje me considero esclarecido, então, obrigado. Continua em discussão. Não tendo mais nenhum vereador querer discutir, eu someto em votação. Senhores vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam como estão, ao contrário, se manifestem. Então, aprovado o requerimento, o projeto de lei de número 016/2016. Na palavra livre, por 5 minutos, vereador Giovanni Sidney Tonetti. Retiro, senhor presidente. Moacir Gazimiski. Alô. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Pena que não tem hoje ninguém assistindo a gente, né? Segunda-feira tinha uma audiência pública. Essa audiência pública foi uma das melhores que eu participei até hoje. E a gente tirou muitas dúvidas. E vou dizer assim para vocês que eu fiquei assustado. Se acha que vai se arrecadar, está fazendo uma previsão de se arrecadar 2 milhões a mais ano que vem do que foi arrecadado esse ano. Foi arrecadado 42 e poucos, eles calculam que ano que vem se arrecade 44. E eu acho pouco provável. Eu acho pouco provável porque com todas as pessoas com quem a gente fala e todas as empresas, tudo reduziu. Eu falo pela lotérica que só cobra, mas reduziu o movimento. Não sei o que está acontecendo, mas está reduzindo para todo mundo. Então, eu acho assim, muito difícil. Tentei ajudar ali para o Wilson, porque para a Secretaria de Agricultura, sempre fui agricultor, e gostaria que a agricultura tivesse um recurso maior, porque eu acho que ficou em 1.100.000 a agricultura. Não dá, é muito difícil fazer programas, é muito difícil administrar uma Secretaria de Agricultura em Massaranduba,
ela devia de caminhar sozinha, com as suas máquinas, com os seus caminhões, para poder atender e trabalhar na agricultura, focar na agricultura. E esse dinheiro que foi para a agricultura, não dá para manter a Secretaria da Agricultura, é muito pouco, e a gente tentou, ficamos aqui mais de 1 hora, e todo secretário dizia, não, esse não posso tirar, esse não posso tirar, esse não posso tirar, e no final não deu para tirar nada, nada. Ficou tudo como estava, como foi, ficou, e assim, vou dizer que a Secretaria da Saúde também falou bastante, gostei muito dela, alertou sobre os problemas da saúde, sobre, o Círio foi muito bem, colocou 51,9%, hoje da nossa arrecadação tem folha de pagamento, praticamente 52%. Então é impossível hoje contratar um tratorista, contratar um médico, está impossível. Vai ficar, eu acredito que para o ano que vem vai ficar pior. E a gente teria que fazer alguma coisa para melhorar a arrecadação. Mas eu confesso a vocês que o próximo prefeito vai ter um desafio muito grande. O tempo mudou, nós tivemos bons tempos antes, e eu acho que agora vai ser uma época muito difícil para a próxima administração. Não vai ser fácil. Pode ser agricultura, saúde, educação, seja o que for. A dificuldade de administração, eu vi pelo orçamento. E pedi também para disponibilizar, então eles já costumam fazer isso. Gostaria assim que quem quiser olhar essa reunião, do que foi feito, do que for, é muito interessante de ver assim, a situação do que está hoje. Tá? Muito obrigado. Vereador Mauro Bromoschi. Retiro, senhor presidente. Vereadora Suzana Elisa Freire Ranque. Retiro, senhor presidente. Vereador Pierre Gustavo Belli. Senhor presidente, colegas vereadores, nossos servidores, em especial a população que nos assiste, andando no interior de Massaranduba, principalmente agora, em época de período eleitoral, eu quero aqui transmitir aos colegas, vereador Mauro, que esteve comigo, sobre a grata satisfação de ser reconhecido quando essa Câmara se engaja, quando alguns vereadores se engajam, de fato, em problemas, em projetos que defendam a população. E, nesse caso, vereadora Suzane, cito aqui os nossos bananicultores. Vocês não imaginam a quantidade de bananicultores que elogiaram a atuação da Câmara junto à manifestação que teve liderada pela Aproban, Associação de Massaranduba dos Bananicultores, da Asbanco, Associação de Corupá, frente à não importação de banana do Equador. Nós sabemos que Massaranduba é a terceira produtora a nível de Brasil, só que Santa Catarina, aliás, Santa Catarina é a terceira produtora a nível de Brasil, só que, aliás, em Massaranduba, nós temos pequenos agricultores que sobrevivem da banana. E a importação, se ocorresse, como o governo até me parece que se manifestou em relação a isso, o governo federal, iria nefastamente causar estragos na nossa economia, principalmente nesses bananicultores. Atuando fortemente, essas associações e a Câmara de Vereadores, tendo em representação, o vereador Mauro esteve em Brasília, eu também estive em Brasília, e nós conseguimos um resultado positivo, graças também aos nossos parlamentares, seja estadual, federal, que estiveram do nosso lado, e isso não aconteceu. Dizer da gratidão de que quando há, vereador Suzane, um reconhecimento da população de um serviço prestado pela Câmara de Vereadores, um projeto muito importante. Diante disso, quero dizer a toda a população que esse sim é o serviço também dos vereadores, além de fiscalizar, mas cobrar acima de tudo, para que nossos pequenos agricultores possam manter, acima de tudo, suas atividades para a economia familiar
estar sempre ativa. Muito obrigado. Vereador Lauro Dereta. Retiro, senhor presidente. Vereador Osreco. Retiro, senhor presidente. Vereador Sandro. Retiro, senhor presidente. Palavra dos líderes, vereador Pierre. Palavra dos líderes, vereador Moacir. Não tem liderança hoje, né? Mauro Bromoschi. Giovanni Tonetti. Retiro, senhor presidente. E Mauro Bromoschi. Retiro, senhor presidente. Então, mais nada de ter a liberar. Encerro a presente sessão ordinária e marco a próxima para o dia 5 de setembro de 2016. Está encerrada a sessão.